Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores a Deus no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 370, 370. Amém.
Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E no 205, 205, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, Santo Deus, glória a Deus. Aleluia. Que alegria será, né, irmãos? O dia que nós entrarmos no céu, não termos mais os problemas dessa terra, as lágrimas não mais descerem, a tristeza não mais nos tomar. E aquele dia lá dentro daquele reino, onde tudo, irmãos, é de ouro puro, as portas, irmãos, de pedras preciosas, nós entraremos lá. Em volta de Deus daremos glória a todo instante, a todo momento. Bem-aventurado é aquele, irmãos, que se segurar de pé na presença de Deus, não importando a luta, a prova, mas um dia entrar no céu. Pode ser, irmãos, que sejamos às vezes pouco fiel, mas naquele dia o Senhor nos colocará no muito. Cantemos o hino 121, 121. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus.
Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, agora nós temos a liberdade de dobrar o nosso joelho em terra e falar com o nosso Deus. A quem, irmãos, estiver assistindo, irmãos, até mesmo os irmãos que estão aqui entre nós, vamos dobrar o nosso joelho com fé, irmãos, com a certeza de que nós pedindo, o Senhor vai nos conceder, que nós agradecendo, o Senhor vai nos reconhecer, não é verdade? Irmãos, então nesse momento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, nós vamos buscar a face de Deus. Irmãos, e temos a certeza de uma coisa, que nesse dia, irmãos, possa ser, que seja que nem Esther naquele dia, que foi entrar na presença do rei, irmãos, com medo, irmãos, porque se ela entrasse e o rei não se manifestasse, ela seria morta. Mas naquele dia, irmãos, que ela entrou, o rei logo estendeu o cetro de ouro. Irmãos, aqui não tem rei terreno, mas permita que o Rei dos Reis, nesta noite, possa estender o cetro de ouro a esta igreja. A quem nos assiste, irmãos, que o céu possa nos tomar, a virtude nos encher e nós sairmos, irmãos, ou ficarmos diferente da forma que nós começamos a assistir esse culto. Irmãos, nós vamos pedir para o nosso irmão Rodrigo vir fazer essa primeira oração, né, irmãos? O irmão Rodrigo é ancião, irmãos, aqui da igreja do Alphaville, irmãos, e nós vamos buscar a Deus. E não esqueçamos de pedir que do alto dos céus nesta noite o Senhor possa revelar a sua palavra. Também pedimos, irmãos, aqueles que nos enviam os seus pedidos, irmãos, apresentamos também os pedidos que são enviados a irmãos, a quem está assistindo essa live também. Irmãos, na comunhão, irmãos, devemos elevar a nossa oração, mesmo que você está na sua casa nesse momento, esqueça de tudo que está à tua volta, dobre o teu joelho na comunhão, e eleve o teu pensamento aos céus, que possa ser que hoje seja a mudança do teu cativeiro. Irmãos, na comunhão, unidos, debaixo do sangue de Cristo, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Deus nas alturas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas nos céus, Glória a Deus. é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós dobramos o nosso joelho na tua presença, Glória Senhor. a Deus. O teu povo crê no teu nome, Glória a crê Deus. na tua palavra. Sim, Senhor. E temos buscado, Senhor, ansiosamente os teus dons, a tua Sim, graça, Senhor. a dispensação do teu Espírito Glória Santo a sobre Deus. as nossas vidas. Sim, Verdade, Senhor, que temos falhado em muitas coisas, Sim, pois somos Senhor. pequenos, somos errantes. Glória a Mas se Deus. tu olhares para dentro do nosso coração, Glória a cremos que o Senhor encontrará um desejo ardente de te servir. Deus. Sim, Senhor. Nosso coração, a nossa vida pertencem ao Senhor Glória a Jesus. Deus. Nosso passado está nas tuas mãos, o nosso presente, Sim, Senhor. o nosso futuro também. Glória a Deus. Te damos graça porque nos reunimos aqui na tua casa para juntos glorificarmos o teu nome. Sim, Senhor. Glória E a os Deus. nossos irmãos, teus servos, a tua serva, os que estão na produção e a nossa irmandade, Senhor, estão também cultuando nas suas casas, Sim, crendo que virá de Deus, por esse culto, um refrigério para as nossas Glória a Deus. almas. Aleluia. Glória ao nome Glória do ao Senhor. nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Estamos como o salmista, Senhor, que Glória a dizia, Deus. meu coração derreteu-se como cera na presença do Sim, Senhor. Glória a Deus. Diante da tua presença, o nosso coração salta de Glória a Deus. alegria. Aleluia. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro bem. Não há outro a quem nós busquemos e a quem adoremos. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus da nossa vida. Glória a Deus. Ó Deus maravilhoso, toma nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Sim, Todos Senhor. os que pediram, creem, Senhor, estão confiantes de que serão apresentados. Sim, Senhor, usa do teu servo nessa noite, nesse culto, e derrama sobre ele uma porção dobrada do teu Espírito Sim, Santo. Senhor. Glória
Glória a Deus. Quantos, Senhor, multidões estão assistindo e assistirão esse culto e esperam uma resposta de Deus. Senhor, enche esse lugar da tua glória, enche nosso coração da tua presença. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, como o servo brama pela corrente das águas. A nossa alma suspira por ti, ó Deus. Alamaia, tu és o nosso Deus, tu és a nossa alegria, tu és a esperança de dias melhores. Senhor, passa aqui agora com a tua presença. Quanta luta, quanto levante, quanta guerra. Tu trouxeste os teus servos aqui para junto de nós. Que alegria! Recebemos cada um deles em qualidade de profeta, de anjo enviado de Deus, com duplicada honra. Senhor, se em alguma coisa eles precisam de ti, estão esperando, no nome do Senhor Jesus, derrama a tua glória sobre a vida deles, Senhor, da sua casa, da sua família, lá em Arara, Senhor, onde os teus servos atendem a tua obra, lá em São Carlos, onde o teu servo está, Senhor, arrancando toco, lutando, em nome de Jesus, haja a tua bênção, Senhor. Do teu nome. Ajuda o teu servo que preside sobre os demais, irmão Isaac, Senhor, lá em Limeira, Glória e onde mais tu enviar os teus servos que estão se achegando a nós, Senhor, que haja a prosperidade, não nossa, mas a prosperidade de Deus na tua obra, porque a nossa prosperidade faz aumentar em número, mas a prosperidade de Deus faz aumentar em comunhão, em caridade, enfim, fraternidade, carinho e temor diante da tua presença. Que esse santo culto com teu Espírito Santo, dando ao teu servo uma boa direção, no cantar dos hinos, Senhor, nós sentimos a tua presença, sentimos que tu estás aqui, cremos por fé, que alguma coisa maravilhosa Deus nos vai fazer por esse santo culto. Manda a tua palavra e fala com a tua igreja, Senhor, deixa-nos saber dos teus mistérios, porque tu disseste que faria de nós teus amigos e não mais servos, pois os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas os amigos o sabem. Senhor, dá-nos graça de ser teu amigo, Senhor. Glória, Alamaia, glória, glória a Jesus, aleluia. Teu nome, Senhor. Glória a Deus, que a tua igreja, Senhor, que está assistindo o santo culto, possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, que caia, Senhor, sobre nós a virtude do céu, que tudo aquilo que precisamos, nós possamos alcançar por fé. Senhor, haja um caminho aberto na nossa vida, nós cremos que tudo pode o nosso Salvador. Assim, ó Deus, toma todas as coisas na tua mão, a tua obra em toda a terra, onde o teu povo estiver clamando, orando e buscando, que apareça sempre a mão de Deus em favor da tua igreja. Sim, Senhor. Pedimos todas as coisas e agradecemos crendo receber. É no nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 314, 314. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Antes da palavra, nós vamos passar alguma coisa para a Irmandade. Dia 2/11, irmãos, às 10 horas da manhã, aqui nessa igreja do Alphaville, teremos a gravação dos hinos, irmãos. Aqueles que sentirem de vir com seus instrumentos e de vir com a sua voz também, irmãos, que é o instrumento natural que Deus nos deu. Faça a vontade de Deus e venha estar entre nós. Dia 2/11, um feriado, às 10 horas da manhã. Também, irmãos, dia 2/11, às 15 horas, haverá busca dos dons aqui nessa congregação também, no Alphaville. Irmãos, venhamos nos preparado para que o Senhor possa nos revestir cada dia mais dos seus dons. Que o Senhor possa nos encher e que o Senhor possa nos revestir cada dia mais, para, irmãos, nós enfrentarmos as astutas ciladas do adversário na nossa vida, tá bom? Vou apresentar, irmãos, aqui alguns irmãos bem rapidinho, né? Os irmãos, nossos companheiros que vieram junto de nós, tá bom? Eu queria falar com apresentar para os irmãos, nosso irmão Israel, nosso irmão Isaac. Vem aqui para frente, por favor, irmãos. Glória a Deus. Nosso irmão Isaac, irmãos, que deu atendimento ao culto esses dias que passou, é nosso ancião, irmãos, ali em Limeira, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Irmãos, contente hoje de estar aqui na presença do Senhor, né, junto com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. O Senhor deu graça de nós atendermos ali a cidade de Limeira, né? Nos tornamos ancião ali pela honra e glória de Deus. Estamos ali batalhando, né, irmãos? No que o Senhor nos permite. Os cultos ali são domingo às 19h30. Os irmãos estão convidados, né? Os irmãos estão convidados a estar conosco ali na presença de Deus, e será bastante alegria receber os nossos irmãos ali. Também, irmãos, temos a nossa congregação ali, nós temos um canal no YouTube, né, onde nós colocamos os cultos, a pregação, a palavra. Então, os irmãos, se sentir no coração, é CCA Limeira, os irmãos entram lá e serve a Deus com alegria junto com nós, né? Muitas vezes entra a gente e serve a Deus junto com nós, entra uns para criticar nós e nós dá glória do mesmo jeito. O importante é que o reino do Senhor se encha e o inferno se esvazie. Sou grato a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Vocês acham, irmão, que vem uns homens de Deus cheios de obra Deus para contar, vai ficar só no canal do YouTube? Conta umas obras para nós, irmão. Pode ser, irmão? Perdoe interromper o culto. Parei o lanche. Conta umas obras para nós, irmão, também. Deus seja louvado. Amém. Vai, irmão. Glória a Deus. Do quê? Glória a Deus. Irmãos, bendito o Cordeiro de Deus. Então, vou contar uma obra, né, irmãos, que o Senhor fez comigo. Estava eu na minha casa e decidi fazer um pão, né, irmãos? Um pão feito em casa. Peguei uma receita qualquer e fui fazer o pão. E o Senhor é bom, irmãos, porque eu tinha um compromisso para fazer que exigia de mim uma certa quantia. E eu não tinha essa certa quantia, né? E assim, fiz um pão. No outro dia de manhã, eu fui senti de levar na casa do meu pai e minha mãe esse pão que eu tinha feito. E ali levei, tomei café com eles, me alegrei com eles. Para os irmãos verem como o Senhor, Ele conhece as nossas mínimas necessidades, irmão. Né? Eu não tinha essa quantia, não é muito, é pouco, mas eu não tinha. E eu senti de levar esse pão lá, levei, né? E nós comemos, e quando estava na hora de eu sair para ir embora, eu fui até o portão da casa, e quando cheguei ali no portão,
alguma coisa não deixou ir embora. Não deixou ir embora. E ali eu falei, mãe, eu posso tomar água? Estou com vontade de tomar água. Eu moro na outra rua, mas alguma coisa não deixou ir embora. O Senhor não deixou ir. E quando eu entrei para dentro de novo, e fui lá e tomei a água, e quando eu estava saindo, o Senhor preparou que a minha mãe veio e falou assim, olha, desde quando você entrou aqui, o Senhor pediu para mim abençoar você com uma parte. Mas como você estava saindo, se você entrasse para dentro de novo, era da parte de Deus. E ali, irmão, o Senhor preparou aquela parte para mim e eu fiquei contente na presença do Senhor, sem falar nada, sem falar da minha necessidade, e o Senhor supriu a minha necessidade. E eu estou dando glória para o nome do Senhor, né, irmãos? Então, às vezes, irmão, você está hoje assistindo esse culto, você está preocupado com o que você vai comer amanhã, ou como é que vai ser o seu dia de amanhã, ou que você está enfrentando prova no seu trabalho, mas crê no Deus que você serve, né? Que Ele conhece a sua necessidade, e Ele toma os caminhos e te dá a vitória, e hoje o nome dEle está sendo glorificado por esta obra pequena que Ele fez, mas o nome dEle está sendo exaltado. Também, irmãos, já que é para contar a obra, vamos contar mais uma, né, irmão? Bendito o nome do Senhor. Eu sim de contar para os irmãos uma obra que o Senhor fez comigo também. Determinada vez, nós congregávamos num salão e a minha esposa e eu, nós atravessávamos a cidade para buscar a família. Nós morávamos a 1 quilômetro da igreja, 1 quilômetro. Mas nós íamos buscar essa família mais ou menos 5 quilômetros para frente, voltava, congregava, levava na casa deles e voltava de novo. E assim nós fazíamos todos os domingos. E um dia, irmãos, no sábado à noite, minha esposa chegou e disse assim, olha, voltando do trabalho, passei num posto de gasolina e o frentista olhou o óleo, o carro não tem óleo no motor, está sem óleo, está seco. E está perigoso fundir o motor do carro. Irmãos, e ali entrou aflição no meu coração, porque no domingo tinha que buscar aquela família, e eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Falo para eles que eu não vou buscar, né? O carro está arriscado a queimar o motor, a fundir o motor. Mas, irmãos, quando a gente faz coisa para a obra de Deus, o Senhor, Ele toma os caminhos na nossa vida. Eu falei, vou buscar eles. Saí, irmãos, para buscar eles. E busquei, trouxe, congregamos, levei embora, voltei para casa. Na segunda-feira de manhã, nós trabalhávamos com corte de cabelo, e assim que nós pegamos um dinheiro, a minha esposa foi no posto para colocar um óleo no carro, pelo menos 1 litro de óleo, para que não ficasse sem óleo. Mas para honra e glória de Deus, a hora que ela chegou lá, comprou o óleo e o frentista abriu a tampa do óleo, abriu o motor, abriu o capô, a tampa do óleo, e quando ele foi verificar o óleo para colocar aquele que ela tinha comprado, ele falou assim, moça, mas para que você comprou esse óleo? Para colocar, porque o rapaz falou que não tem óleo no carro, está seco. Ele falou, não, moço, olha aqui. A hora que ele mostrou para ela, estava no máximo que se pode ter de óleo, irmãos. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Irmãos, esse litro de óleo que ela comprou, foi colocado no canto assim, e andou ali há um tempão ainda, porque o óleo no motor, aleluia, ficou ali um tempão, até nós temos condição de trocar. E o Senhor está sendo exaltado por essa obra também. Isso é motivo de muita alegria, estar na presença de Deus. Muitas vezes, teve vez do Senhor mandar pregar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas também sem nada dentro de casa para comer, irmão. E o Senhor mandou pregar a palavra, a gente fez o que Deus mandou,
aleluia, e no caminho da igreja para casa, o Senhor preparou uma compra para nós, que a gente não esperava, e o Senhor está sendo exaltado por essas obras. Então, muitas vezes a gente se vê abatido por causa das provas, mas o Senhor abençoa nós, pode ter certeza. Então, vale a pena servir o Senhor com alegria, né? E trabalhar na obra dele com alegria também. Sou grato a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Israel. Irmãos, nosso irmão Israel também foi confirmado na última reunião como ancião na cidade de São Carlos. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus que o Senhor assim nos tem escolhido no meio de tanta gente para juntos servirmos a Deus nesse caminho glorioso, onde juntos também todos aqueles que fazerem a vontade do Senhor herdarão a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus. Irmãos, vou contar uma obra bem rapidinho, o qual um dia nós saímos para fazer uma viagem, eu e mais 2 companheiros, para servir ao Senhor, ali uma cidade próxima de Uberlândia. E quando saímos ali de Uberlândia, onde nós estávamos hospedados, fomos até Monte Alegre de Minas, visitando ali algumas fazendas, falando sobre o amor de Deus e a sua misericórdia. Quando chegando à tardezinha numa casa, encontramos um senhor que já estava de saída, e ele pediu que nós entrássemos assim na casa dele e aguardássemos ele chegar. E então, nós não conhecíamos aquele lugar, não conhecíamos aquela casa, também aquele homem também não era conhecido nosso, mas temos certeza no nosso coração que Deus já o conhecia e conhecia aquela casa, bendito seja Deus. E quando entrando ali, naquele lugar, tinha um moço todo barbudo, sujo, em um lugar assim reservado da casa, onde se representava assim uma tela. Ele morava sozinho num cômodo, a comida era passada por um passador como se fosse de um restaurante, e aquele rapaz, ele era possuído de uma legião. E quando nós entramos, eu e mais 2 companheiros naquela casa, ele disse assim: conheci Pedro, conheci Paulo e conheci João, conheço vocês também, de vocês eu não gosto, glória, o nome santo do Senhor. E ali entramos na comunhão, irmãos, Deus não deu nada de fazer naquele momento. E ali então, quando de madrugada nós fomos para assim repousarmos naquela casa, nós combinamos entre nós de assim nós fazermos cada um em hora um ficar de sentinela, porque nós não sabíamos a intenção daquele espírito que tomava aquele rapaz. E aquele rapaz fazia 17 anos que estava apoderado de um espírito, bendito seja o Senhor. E ali então, quando nós ficamos de sentinela, aquele rapaz começava a conversar consigo mesmo, e as vozes que saía da boca dele, uma hora saía uma voz mais aguda, outra mais grave, e assim é como se fosse pessoas conversando, mas nós sabíamos que é o espírito maligno que falava na boca dele, bendito seja o Senhor. E ali passou-se a madrugada, levantamos de manhã, e Deus deu nós começarmos a limpeza, não mexendo com aquele rapaz, mas sim fazendo uma limpeza naquela casa, só para os irmãos terem uma base. Tinha até gato dando cria dentro do guarda-roupa. Deus deu a graça de tirar tudo ali, era misturado roupa com alimento, e bendito seja o nome santo do Senhor. Deus deu a graça de pegar o que era idolatria, era foto, era imagem, escultura, e assim juntamos tudo. Aquele homem tinha saído de casa, e aí fizemos uma limpeza, preparamos o almoço, e quando aquele homem da casa chegou, nós chamamos ele para conversar, abrimos a palavra do
do Senhor em Coríntios, onde fala que a imagem, escultura é culto aos demônios, e ali explicamos para ele, e ele entendeu a palavra do Senhor, e Deus deu a graça de pegarmos as imagens, pegarmos tudo aquilo que, aleluia, que não agradava ao Senhor. Algumas coisas quebramos, outras tacamos fogo, a casa limpinha, cheirosa, bendito seja o nome santo do Senhor. Deus começou a trabalhar, e de repente, como deu mais ou menos umas 2 horas da tarde, passando um ônibus cantando um hino, aquele ônibus parou naquele lugar, e de repente, bendito seja o nome santo do Senhor, os irmãos combinou de entrar onde ficava o rapaz, bendito seja Deus, e quando os irmãos entraram lá, aonde aquele rapaz ficava encarcerado e enjaulado, bendito seja Deus, os irmãos fizeram a barba, prepararam ele, e assim os espíritos já começou a sair junto, na hora da limpeza, porque quando nós estamos em comunhão, aquilo que é imundo tem que bater em retirada, glória, o nome do Todo-Poderoso. E ali, irmãos, aquele rapaz, depois de tudo limpinho, ele foi para a igreja, congregou conosco, bendito seja o nome santo do Senhor. Depois ficamos sabendo que aquele rapaz, ele namorava uma moça, eles se desentenderam no relacionamento, a moça separando dele, fez uma obra de bruxaria, macumbaria, e esse rapaz ficou 17 anos possuído por um espírito imundo, mas Deus teve misericórdia e libertou aquele rapaz por completo, e hoje é motivo de nós agradecermos ao Senhor por esta obra, glórias a Deus. Voltamos para nossa cidade e ficamos sabendo que Deus chamou seu pai, aleluia, no caminho, e assim serve a Deus, bendito seja o Senhor, e também chamou aquele rapaz, batizando assim nas águas do batismo. Irmãos, são muitas obras que Deus fez, essa é uma das obras que Deus tocou no nosso coração, e segundo aquilo que Deus tocou no nosso coração, neste dia, fique sabendo, você que nos assiste, não existe obra de macumba, nem de bruxaria, que Deus não possa desfazer. Se você passa por uma situação dessa, bendito seja o Senhor, que você que ouve esta live, fique na comunhão neste momento, que Deus pode libertar o teu filho, Deus pode libertar o teu povo, a tua casa, a tua família, e o nome de Deus ser glorificado. Agradeço a Deus por essa força, irmãos, e também assim, agradeço a Deus por ter colocado nós ali, confiado no Ministério de Ancião, ali na cidade de São Carlos. Ore por nós, nos ajude em oração, que assim, quando nós vamos colocar de joelho, apresentaremos toda a igreja. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja eterno louvado. Amém. Glória a Deus, bendito seja Deus. Irmãos, eu também dou graças a Deus pela preparação de estar entre essa irmandade. Irmãos, o Senhor tem nos preparado, estarmos ali atendendo a cidade de Araras. Muitas obras temos visto, o Senhor tem nos ajudado, tem nos trabalhado, irmãos. Semana passada foi pedida oração para nós, a respeito de uma moça, irmãos, mas não foi falado o seu problema. Nós apresentamos aquela moça na mão de Deus, na oração do culto, e dou graças a Deus, irmãos, porque aquela moça tinha vontade de ficar gestante, e seu esposo também, mas não tinha condições, irmãos, pela medicina não havia condições. Mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, que o Senhor nos deu a oração, apresentamos a Deus, e Deus fez a obra, e essa moça encontra-se gestante na presença de Deus também. Dou graças a Deus, irmãos, que ainda a semana passada nós estávamos com alguns pensamentos, irmãos, conversava com a minha esposa a respeito do desejo de mudar de cidade. Nós moramos ali em Araras desde que nascemos, e alguns dias, irmãos, vinha sobre a nossa mente o desejo de mudar, para os irmãos verem como que é. Naquela tarde, irmãos, eu estava trabalhando e minha esposa assistia a live do culto que era feito aqui em Alphaville. E na palavra, irmãos, ela pediu para o Senhor falar alguma coisa. E na palavra, o Senhor falou que não era para mudar daquela cidade, que não era, irmãos, para abandonar, que não era para deixar,
que era naquele lugar que o Senhor ergueria a nossa cabeça. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu já comecei a ver a mudança de cativeiro na nossa vida e posso dizer diante de vós, compensa servir a Deus. O Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Irmãos, e através daquela palavra, o Senhor colocou paz no nosso coração e eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Muitas obras eu vi, irmãos. Outra vez que viermos aqui, o Senhor nos dá a graça de contar mais algumas. Peço a vós que oreis a Deus por nós, para que nós possamos servir a Deus cada dia melhor. Irmãos, e nas nossas faltas, o Senhor as esconder, para que possamos ser mais grato a Ele e um dia herdar os céus junto de todos vós. Graças eu dou a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Ficamos na comunhão, irmãos. O Senhor do alto dos céus revelará a sua bendita e santa palavra. Estamos nessa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor nos mostrou a sua bendita e santa palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus nos revelou nesta noite. Conta aqui para nós a respeito do dia que Davi se escondeu na caverna de Adulão. Davi tinha há pouco pelejado contra o gigante, tinha derrubado o gigante, irmãos, e tinha se casado com a filha de Saul, e a perseguição começou. E quando a perseguição começa na vida de um homem, ele não tem o que fazer, não tem para onde correr. Mas nesse dia, Davi foi lá para a caverna de Adulão. E chegando lá, irmãos, ele estava retirado ali, e ele encontrou alguns homens, 400 homens, de espírito desgostosos, endividados, enfim, irmãos. Certo é que ele encontrou homens que estavam provados na presença de Deus, que não tinha, irmãos, mais gosto pela vida, ou que a dívida tinha tomado, ou tantas coisas acontecido. Mas, irmãos, não olharam para nada disso, Davi se fez chefe dele. E ali estava um exército com 400, bendito seja o nome do Senhor. E ele levou os seus pais, irmãos, escondeu na cidade dos Moabitas, até que se passasse tudo aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e o que acontece? Davi foi um dos reis que mais guerra ganhou,
que mais lutas venceu, mas também foi provado, também teve tantas coisas que se levantaram na vida de Davi. E também, irmãos, quantas vezes caiu na presença de Deus. Mas o certo é, irmãos, que aquele que Deus ama, não importa quantas vezes cai. O justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Bendito seja o nome do Senhor. E estava, irmãos, Davi, junto com aqueles 400, escondido naquela cidade. Mas o plano de Deus para Davi não era esse. Bendito seja o nome do Senhor. E quantas vezes diante de provas e de lutas, nós nos escondemos na caverna, nós nos escondemos espiritualmente falando, não é verdade, irmãos? Mas o certo é que por essa palavra nesta noite, o Senhor vai te libertar, você vai sair da caverna, bendito seja o nome do Senhor, e não importa se o seu teu companheiro é endividado, ou se ele está desgostoso, mas vai ser o teu companheiro, o Senhor vai te erguer na presença de Deus, e aqueles que muito não dão valor, o Senhor está dando valor nesta noite, glória ao nome do Senhor, que revela esta palavra, irmãos. Por isso que nós não devemos olhar o defeito de um, não devemos apontar o defeito de outro, porque isso nada nos importa. O que nos importa é abraçar, o que nos importa é estar perto, o que nos importa é demonstrar o amor. Demonstre o amor e o Senhor te amará. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi se preocupava com os seus pais, família. E aqui abre-se um parênteses a falar a respeito de Davi. Família, irmãos, constituição de Deus, algo tão precioso, não é verdade? Uma mãe, irmãos, pode ter 10, 12, 5, 2 filhos. Cada um ela ama de uma forma diferente. Ela pode falar que ela ama todos do mesmo jeito, ela fala, mas o sentimento dentro dela é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. A um tem mais cuidado, porque precisa e requer mais cuidado. A outro já consegue se virar melhor, mas ela o ama, mas também tem mais cuidado pelo outro. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós não vamos entrar na profundidade de família, mas nós vamos falar de família espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é o nosso Pai? É Deus Todo-Poderoso. Quem é a nossa mãe? É a palavra. Nós nos tornamos uma família a partir do momento que Jesus disse: eis a minha família, eis o meu pai e a minha mãe, aqui todos estão. Bendito seja o nome do Senhor. Nos tornamos uma só família, mas tem uns que uma palavra cuida de uma forma diferente do que cuida de outro. A outro o Senhor mostra muitas vezes um carinho diferente do que mostra para o outro, mas não deixe o Senhor, você achar que o Senhor te ama de forma menos ou mais do que o outro, porque o Senhor te ama da mesma forma. Embora para uns requer um pouco mais de carinho, bendito seja o nome do Senhor, por tantas coisas que passou, por tantos espinhos que pegou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor o trata com mais carinho, mas não deixou de te amar. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando você vê o teu irmão na prova, não critique. Quando você vê o teu irmão na luta, não jogue pedra. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor nos deixou um mandamento muito importante, que é amar Deus sobre todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amamos o nosso irmão como a nós mesmos, por que querer o mal do nosso irmão? Por que querer ver o nosso irmão caído? Dê a tua mão, glória ao nome do Senhor. Antes de apedrejar, se lembre que um dia te apedrejaram. Antes de falar e de criticar, lembre-se, um dia alguém te criticou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o teu irmão prega melhor do que você no teu consentimento, não o critique.
critique, bendito seja o nome do Senhor. Se o seu irmão dispõe de mais tempo para servir a Deus, não o critique. Se o teu irmão muitas vezes é fraco, é errante, bendito seja o nome do Senhor, não o critique. O que importa é que um abrace o outro e todos subamos ao céu, que é o lugar almejado de todos. E se você está nessa terra e não almeja o céu, você está perdendo o teu tempo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, do que adianta eu vir aqui demonstrar um falso amor, eu falar e pregar e não demonstrar o amor? O amor tem que partir de nós. Tem amor nos teus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Busque os caídos. Vai atrás dos enfermos, vai atrás dos coxos, dos aleijados, porque tem muitos matando as ovelhas que o Pai ama. Então o Pai vai precisar dispor um pouco mais de carinho a essas ovelhas do que dispõe para ti. E depois você pode se sentir magoado, bendito seja o nome do Senhor, mas não se magoe com o amor de Deus, porque o desejo dele é que todos se salvem. Bendito seja o nome do Senhor. E a porta da arca está aberta e entra por ela quem quer. Entre de novo, novamente, venha para dentro da arca e traga o teu irmão que está doente. Glória ao nome do Senhor. Ame ao teu próximo. Glória ao nome do Senhor. Que muito o Senhor derramará o seu amor por ti. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi demonstrou o amor pelos seus pais, querendo escondê-los para que nada acontecesse. Demonstre amor pelo teu irmão, demonstre amor pela tua irmã. Antes de julgar e antes de olhar a trave do olho do teu irmão, olhe a trave que está no teu olho. Tira o primeiro o argueiro do teu olho e depois você fala alguma coisa do teu irmão. Irmãos, porque se somos todos filhos de um mesmo Pai e seguimos todos uma mesma mãe, que é a palavra, qual a diferença de nós? Eu não sou mais do que ninguém, e ninguém é mais do que eu. Perante Deus somos todos iguais. Não é o teu ministério que vai te levar para o céu. E não é a tua fraqueza que muitas vezes vai te derrubar no inferno, como os muitos dizem, porque quem perdoa é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eis que a porta da arca encontra-se aberta aqui hoje. Entra, mesmo com as tuas falhas, com a tua fraqueza, te diz o Senhor, tem mais 400 te esperando, e o Senhor quer se fazer o seu chefe. Aceita o Senhor como teu chefe, e o Senhor trabalhará na tua vida. Aleluia, me aceita na tua vida. E se me aceita na tua vida, entrarei com poder, com prosperidade e com glória, e te farei diferente de como tu és. Disporei o meu caminho, o meu carinho sobre ti, e abrirei os caminhos na tua vida. Vem depressa, o teu Pai quer te abraçar. E hoje não é Davi que vai ter cuidado com os seus pais, mas é o nosso Pai que vai ter cuidado de nós. Vai nos livrar dos moabitas, vai nos livrar de Saul, vai nos livrar do adversário, vai nos livrar do sanguinário, vai nos livrar daquele que intenta contra a tua vida. Acredita, você que está assistindo aqui preocupado com a tua vida, pela ameaça que tu tem recebido, no nome do Senhor Jesus, que seja guardado a ti e a tua casa nesta noite, que o sangue de Cristo derramado na cruz caia sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Agora receba o poder de Deus na tua vida, receba a glória de Deus aí agora. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou te guardar. Estás com medo? Davi temeu e se escondeu na caverna de Adulão, mas chegou o tempo que ele precisou sair para guerrear. Ô Davi, vamos sair da caverna de Adulão aqui hoje?
Bendito é o nome do Senhor. Eis que eu abro as portas. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida. E que você entenderá que eu sou Deus de verdade. No nome de Jesus Cristo, sai para fora agora. Sai da caverna. Vai me servir no nome de Jesus Cristo. Que a minha glória já caiu sobre ti. Glória ao nome do Senhor. Pode ter certeza. Te farei vencedor, como Davi venceu. Bendito seja o nome do Senhor. A glória de Deus recaia sobre a igreja. A glória de Deus recaia sobre quem está assistindo. Pode ter certeza de uma coisa: Cristo vos suprirá todas as necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa: o sangue de Cristo está sobre a tua casa. Nenhum mal chegará à tua tenda. E pode ter certeza, a prosperidade entrará na tua casa. Estás preocupado com o dia de amanhã? Está assistindo esta palavra aqui hoje preocupado com o que vai acontecer amanhã? Mas no nome de Jesus Cristo, que a tua preocupação baixa e o calor de Deus entre na tua vida, o amor de Deus te tome e a virtude te enche agora. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu cuido de ti. No nome de Jesus Cristo aí, fica-te em paz. Deus já está cuidando de ti. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos pedir, nosso irmão Zezito vai fazer essa última oração. Nosso irmão Zezito é ancião ali na cidade, é diácono na cidade de Araras. Ele vai fazer essa última oração, tá bom, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, na comunhão unidos debaixo do sangue de Cristo. Agradecemos a Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Nosso eterno Deus, eterno Criador que fez os céus e a terra, no nome santo do Senhor Jesus, teu Filho amado, nesta noite, Senhor, aqui encontramos ajoelhado na tua presença, para agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão santa que o Senhor concedeste a nós, Senhor, de estar dentro da tua casa, para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai justo. Te damos graça por esse santo culto, o qual foi aberto no nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Pai justo de santidade, te damos graça pelos cantares de hino, pelas orações de súplica qual chegaste, Senhor, ao teu trono de santidade. E de lá com santa misericórdia, Pai justo, o Senhor tem olhado do céu e tem mandado a tua santa e bendita palavra, o qual venha consolando, Senhor, o coração daqueles e daquelas que neste momento, Pai, está na comunhão contigo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque só a tua palavra é o consolo bem presente na hora da angústia, todos os dias da nossa vida. Pai justo de santidade, graça nós te damos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, teu amado Filho, o Rei da glória que está sentado à tua destra e vive contigo por todo o tempo da eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória abençoe. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 143. 143. Jesus.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito feliz por estar entre vós. Irmãos, aos irmãos que nos assistem, mais uma vez fica o convite, nossos cultos em Araras, aos sábados às 19h30. Irmãos, eu dou graças a Deus pela alegria de estar aqui nesse lugar, irmãos. Sempre vi os irmãos atendendo o culto e falei, meu Deus, deve ser difícil, mas, irmãos, aquilo que o Senhor nos coloca para fazer se torna fácil na sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Que a sua graça, o seu amor, a virtude, a comunhão e a palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.